noite, meus irmãos, a paz seja convosco, amém? Hoje, por problemas técnicos, a live não está indo ao ar e nós também não poderemos acompanhar a leitura da palavra através dos monitores. Então, faremos como nos tempos bíblicos. Cada irmão abra a sua Bíblia e acompanhe a leitura na linguagem que tiver e nós iremos fazendo as leituras em todas as versões que nós temos aqui, faremos concordância em Strong. Então, quando está aparecendo, é mais fácil. Então, hoje, um pouquinho mais de atenção para que a gente não perca nenhuma explicação. A gente vai ler com um pouquinho mais de calma, pedindo ao Senhor que nos abençoe. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 1. O Espírito Santo desce no Pentecostes. Atos dos Apóstolos 2, versículo de número 1. Na área. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 2, o versículo de número 1, na NTLH. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. O versículo de número 2, na NTLH. De repente, veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Então, todos viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como línguas de fogo. Cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O versículo de número 4, na NTLH. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Amém. Deus de graça e Deus de misericórdia, mais uma vez, Pai, nós estamos reunidos em Teu nome, nos assentamos, Pai, aos Teus pés para ouvir de Ti, para aprender de Ti, que é manso e humilde de coração, assim como diz a palavra, Pai. Pedimos ao Senhor que nessa noite nos fortaleça através da Tua palavra, nos direcione, Senhor, dentro dos textos bíblicos, para que a luz, Senhor, ilumine os nossos caminhos, para que sejamos alimentados pela Tua palavra e possamos sair daqui, Senhor, melhores do que entramos. Crendo, Jesus, que assim será, peço e já agradeço em nome de Jesus. Amém. Pensa num texto conhecido. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, fala a respeito da descida do Espírito Santo. Assim, logo no início da igreja, o Cristo ainda encarnado, ainda em terra, ele, no capítulo de número 1, ele diz, em João 16, me desculpem, ele diz assim: eu preciso ir para que o Consolador seja enviado. Se eu não for, ele não virá. Então eu vou, e assim eu o mandarei. Então a descida do Espírito Santo é uma promessa do próprio Cristo, ainda encarnado. No capítulo de número 1 de Atos dos Apóstolos, ele é assunto aos céus. Ele passa por um tempo junto com os seus discípulos, revelando a eles coisas maravilhosas, não descritas neste livro. E, após isso, ele é assunto aos céus. E aí, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, como diz o versículo de número 1... Meu amigo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, nós já entendemos aqui que a igreja é a reunião, é a eclésia, é a reunião dos santos do Senhor. Então, a igreja estava unida. E o que é a igreja? Como nós também conhecemos a igreja? Conhecemos a igreja como a noiva, como o corpo de Cristo, certo? Amém? Então, o corpo se reuniu nesse dia de Pentecostes. E aí, no versículo de número 2, ele diz assim: de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Vento é G4157. G4157, no grego é pnoe,
que é sopro, sopro de vida, vento. São os significados da palavra vento, pnoi, sopro, sopro de vida. Então, aonde nós podemos observar este mesmo acontecimento, aonde existia um corpo, e o próprio Deus dá um sopro de vida. Vamos agora ao Gênesis. Porque ele não veio, mas mandou um moço, né, galera? Aí é a mesma coisa. Gênesis 2:7. Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 7. Gênesis 2:7 diz assim na área: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. O homem passou a ser alma vivente. Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 7, na NTLH. Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida, e assim ele se tornou um ser vivo. Glória a Deus. Então ele fez a mesma coisa, só que no Gênesis, formando a parte física. Aqui ele pega o pó da terra, forma o homem, e aí dá uma alma para esse homem, uma alma vivente. Essa é a parte física que nós temos. Aqui ele diz, olha, a gente pode olhar aqui, deixa eu ver a palavra aqui, qual é? A palavra aqui é soprou, vamos lá em H5301. Formou o homem do pó da terra e lhe soprou. Soprou é nafash, respirar, soprar. Respirar, soprar, ser soprado. E fôlego de vida. É a mesma maneira que ele usa lá em Atos dos Apóstolos. Ele é um sopro de vida. Só que aqui, na forma física. Lá, agora, na forma espiritual. Aqui ele pega o homem, a humanidade, formando o início da humanidade. Ele pega, porque nós acreditamos, ele é um Deus criador, certo? Amém. Não somos resultados do acaso, somos resultado de criação, da mão do próprio Deus poderoso. Assim nós cremos. Nós acreditamos dessa forma. O Gênesis nos conta isso. Então, formando a humanidade, ele pega o pó, faz a massinha e sopra. E pronto. O homem passa a ser alma vivente. Agora, em Atos dos Apóstolos, ele reúne o corpo, ele forma a noiva. E aí ele simplesmente faz assim. Vive. A noiva agora passa a ter vida. E essa vida só é possível com o Espírito de Deus. Aqui em 1 Coríntios 15:45, na cruzada. Isso. 1 Coríntios 15:45, na área, diz assim: Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, o último, não o segundo, o último já aprendemos aqui, falando a respeito do Cristo, porém é espírito vivificante, aquele que dá a vida. Então, ele agiu da mesma forma, agora fazendo a parte física, no Gênesis. Mas agora em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, ele faz isso no lado espiritual. Você consegue entender dessa forma? Amém. Então ele diz, e ele soprou um vento muito forte, um vento impetuoso, e encheu a todos que estavam na casa. E aí, a gente pode dar uma olhada agora, parece brincadeira, né? Mas é em Apocalipse. Apocalipse 3. Falando agora a respeito da mensagem para a igreja em Sardo, a igreja em Sardes. Apocalipse 3:1 diz assim: Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 1, na NTLH.
Ao anjo da igreja de Sardes escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei o que vocês estão fazendo. Vocês dizem que estão vivos, mas de fato estão mortos. Amém, glória a Deus. Então aqui, agora ele direciona aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ele direciona essa palavra a uma igreja. E a essa igreja ele diz a simples coisa: conheço as tuas obras, aquele que sonda mente e coração, que tem nomes de que vives e estás morto. Vocês dizem que estão vivos, mas de fato estão mortos, na NTLH. Na NVI ele diz assim: conheço as tuas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. E aqui a palavra morto, G3498, é necros. Aparentemente de uma palavra primária, necos, que significa cadáver. E o que é um cadáver? Senão um corpo sem o espírito. É esse respeito que a palavra está falando aqui. De uma igreja que é um corpo, mas não tem o Espírito de Deus. Sendo assim, não é corpo do próprio Cristo. Então, esta igreja tem essa fama de que vive, de que é candeeiro aceso. Mas, na verdade, de fato, estão mortos. É uma igreja, é um corpo, é um cadáver, é um corpo sem espírito, sem alma. Não existe um Espírito de Deus ali. Então, na verdade, estão mortos. E olha como Deus é maravilhoso. Em determinado... Esse testemunho aqui já foi contado inúmeras vezes, né? Quando meu pai e minha mãe estavam orando a respeito de um casal, e a palavra que foi dada a eles foi: eles foram me procurar aonde eu não estou. Então, isso é uma realidade, são templos grandes, são templos cheios de pessoas, mas nesse templo não é o Senhor que está ali. Pegam e tem fama de vivo, tem fama de que ali a palavra é verdadeira, tem fama de que ali é candeeiro acesa, mas na verdade estão mortos, não têm o Espírito. E se não tem o Espírito, procura para mim onde diz que a profecia ela só é revelada pelo mesmo Espírito que a deu. Está em Pedro, eu acho. Não tenho certeza. Então, se não tem o Espírito de Deus, também não tem a verdadeira palavra, não tem a verdadeira profecia. Porque quem vai revelar a profecia que foi escrita na palavra, se não o Espírito de Deus? Quem irá falar? Quem irá direcionar? O Espírito Santo é aquele que direciona, que nos direciona pelo caminho. Ele é o servo mais antigo da casa de Abraão. Ele é a semelhança do homem com um cântaro de água. É ele que nos direciona, ele que nos dá o caminho. Opa, ó, é por aqui. Está vendo? Essa porta aqui é apertada. Pensa numa porta apertada. É por aqui. Mas se o Espírito não está lá, o que está sendo ensinado? Para onde estão direcionando? Se não para o caminho largo, para a porta que é grande. Vê aí. Não sei que... Eu acho que é esse aí. 2 de Pedro 1:21. Eu acho, vê lá. 21. Desce. Aqui. 2 de Pedro 1:20 na NVI diz assim: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura vem de interpretação pessoal,
Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Anunciavam a mensagem que vinha de Deus na NTLH. Falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, é o mesmo. O Espírito, ele não vem de uma interpretação pessoal, mas é o Espírito que traz o entendimento e revela a sua vontade para a vida de cada um de nós. Então, são igrejas mortas, igrejas são cadáveres. Olha que é muito forte, é muito preocupante você pensar dessa forma. São cadáveres, são corpos, mas que não possuem o Espírito de Deus. E aí a gente vai dar uma olhadinha lá do porquê a gente sempre fala dessa forma, né? E foi, na verdade, daí que surgiu o início da meditação. Em 1 Coríntios 11, 30, 1 Coríntios 11, 30. 1 Coríntios 11, 30, na área, diz assim: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. 1 Coríntios 11, versículo de número 30, na NTLH. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. Então, aqui o dormem, quando eu falo assim, geração doente, geração fraca e geração preguiçosa, que é sempre dito aqui, a gente fica até com essa brincadeira. Mas é algo que nós falamos, obviamente, é brincadeira entre aspas, né? Mas é uma coisa que a gente fala de maneira séria, porque preguiçosos, ou não poucos os que dormem, são pessoas que morreram. E aí não está falando de morte física, porque nós já aprendemos aqui também um vídeo, um dos primeiros vídeos do canal é o de Mateus 10:8. Como que é? Examinando Mateus 10:8, alguma coisa assim, que fala a respeito de ressuscitar mortos, e nós iremos lá daqui a pouquinho. Porque não é nesse sentido de morte física, mas sim de morte espiritual. Existe uma coisa que o rei Davi aprendeu, que ele diz assim: não retires de nós o teu espírito. Né? A gente louva dessa forma, não retires de nós o teu espírito. Ele pede que o espírito não seja retirado dele, porque ele observou o que acontece com uma pessoa quando o Espírito de Deus é retirado, porque foi o que aconteceu com o rei Saul. Quando ele saiu da vontade do Senhor, o Espírito de Deus se retira dele. Então, existe isso. A pessoa que já experimentou um caminho de fé, a pessoa que já aceitou o Cristo, porque é simples, é simples. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. E aí a todos quanto receberam foi lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando eu recebo, quando eu entendo que Ele é o Cristo, Ele é a palavra de Deus que se fez carne, que eu proclamo isso em alta voz, isso é a fé no meu coração, de que Ele de fato veio, de que Ele de fato se entregou por nós, eu recebo o Espírito de Deus. Porque é o mesmo. Ele veio e aí ele teve que voltar para que o Espírito fosse mandado. Então, é dessa forma. E alguns já morreram, as pessoas que já experimentaram isso e abandonam a fé. Estão mortos ou estão em lugares, igrejas, que o Espírito não está lá. Por isso que muitos de vocês estão doentes, fracos e alguns já morreram. Algumas são pessoas que não possuem o Espírito de Deus. Deu para entender dessa forma? Deu sim. E um negócio que é muito importante, que o pastor sempre comenta, sempre nos adverte sobre isso, é que a única maneira de a gente saber se é um lugar de fato avivado ou um lugar que está morto é pela palavra, é a nossa régua. A única forma da gente saber se aquilo que está sendo dito realmente é a palavra de Deus. E aí é aquilo, se você viu, percebeu que não
não bateu no coração, não está alinhado com os textos bíblicos. Pode. Exatamente. Muito bem lembrado, porque aquilo que é dito tem que estar dentro da palavra, tem que trazer fé ao meu coração, tem que me alimentar de maneira real. Aquilo tem que testificar, é aquilo que nós sempre falamos. Isso testificou com você, porque é uma verdade. O Espírito que está em nós é o Espírito de Deus, amém? Nós cremos dessa forma. É o Espírito de Deus, então quando algo está fora ali, aquilo não soa bem, o louvor ele não parece real, as ministrações parecem ensaiadas. Esses dias eu vi ela é famosa, ela é cantora, ela é famosa, e aí ela tipo meio que gravando um vídeo e chorando muito, aí eu olhando aquilo assim, né, falei, essa menina está sempre chorando. Aí eu fui ver o comentário e realmente o comentário era esse: gente, por que essa menina está sempre chorando? Aí eu falei, olha lá. Aí todo mundo, não, é porque ela é um espírito quebrantado e não sei o que, para lá. Eu falei, não, é porque é ensaiado. É porque é de mentira. É porque é falso. Simples assim. Então vai chorar mesmo. Para tentar comover. Para tentar fazer com que aquilo colhe. E vai tentar te mover de alguma forma. Vai falar aquilo que você quer ouvir, aquilo que você... Porque é muito mais difícil a gente ouvir aquilo que a gente precisa ouvir, aquilo que nos corrige, quando foi dito que a vida com Deus é uma vida de renúncia. Hoje em dia é exatamente o contrário que é pregado, que é uma vida de facilidades. Então, quando você ouve o contrário, aquilo te causa estranhamento. Mas colocando à luz das Escrituras, o que é verdade? Quais são os exemplos que nós temos? E é isso que nós estamos comentando aqui. Quando você ouvir a palavra, e aí a gente nem sabe se essa ministração vai subir mesmo para o canal, a gente não sabe se vai ficar legal o som, essas coisas, mas porque os irmãos que estão aqui ouvem isso todos os dias, e mesmo assim, né? Mas para as pessoas que não congregam conosco, pessoas distantes, que vão querer se aproximar de Deus, quem sabe todo esse trabalho que nós estamos tendo, né, valerá a pena se apenas uma pessoa ouvir e falar, olha, é verdade, faz sentido, vou resolver andar com Deus, vou procurar um candeeiro aceso. Então, para que essa pessoa também tenha esse direcionamento de como que ela vai fazer. A pessoa que nunca ouviu, que nunca teve contato, como ela vai saber quando ela entrar num lugar? Por isso que a gente explica e fala tantas vezes, e parece cansativo, e parece enfadonho, e parece a mesma ministração sempre. Mas não é. É porque existe motivo para a gente estar falando dessa forma. Aí agora a gente... Não pode falar, desculpa. A palavra de Deus, ela conforta, exorta ou edifica, ou edifica, né? Exatamente. Esse é o princípio. Porque muitas das vezes que a gente vê, são essas pessoas acariciando o ego, né? Então ela não está exortando, não está consolando, não está edificando. Na verdade, ela está falando algo para poder te comover de fato. Como a Stephanie falou, é ensaiado, é para aquilo mesmo. A pessoa vai chorar, ela vai falar de forma, com entonações, pensando, tudo estudado antes, para poder de fato enganar. E aí a pessoa muitas vezes já se encontra num momento de fragilidade, na maioria das vezes. De fragilidade, ou debilitada por algum motivo, ou sobre enfermidade. E aí vem justamente aquela palavra para poder afagar o ego. E não, de fato, às vezes o que a pessoa precisa ouvir é uma exortação, é um encorajamento da parte de Deus, mas não. Então a pessoa é como se fosse assim: o problema não é com você,
né? Isso que na maioria das vezes exato. eles querem dizer. Você não precisa mudar a sua Isso. maneira de viver, você continua fazendo dessa forma. Você não fez nada de errado, Exato, continua aí. porque é só É o mundo te perseguindo, Exato, coitadinho da pessoa, né? Aí fica lambendo a pessoa para tentar fazer com que a pessoa se comova dessa forma, né? A gente vai agora passar em Deuteronômio 30:19, gente. (19, 30:19). Eu gosto muito desse texto. Deuteronômio 30:19, na Ara. Esfoliar da Bíblia, né, meninas? Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Deuteronômio, capítulo de número 30, versículo de número 19, na nova tradução na linguagem de hoje. Neste dia chamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida, para que vocês e os seus descendentes vivam muitos anos. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele. Pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. O versículo de número 20 na NTLH. Amem o Senhor, nosso Deus, obedeçam ao que Ele manda e fiquem ligados com Ele. Assim vocês continuarão a viver e viverão muitos anos na terra que o Senhor Deus jurou que daria aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Amém. Então o Senhor, Ele fez assim, terra, céu, chega aqui, dá uma olhada aqui, dá uma olhadinha aqui no que está sendo dito. Eu tomo testemunha contra ti de que hoje te ofereci a vida e a morte. E agora não falando de físico, não falando do mundo em que vivemos, mas falando do espiritual. Você quer a vida ou você quer a morte? Você quer o Espírito de Deus ou você não quer o Espírito de Deus? Lembrando, sem terror algum, que não existe casa vazia. Ou o templo é habitado pelo Espírito de Deus, porque a palavra diz: não sabeis que vós sois habitação do Espírito Santo? Falam que nós somos templos do Espírito de Deus. Olha que maravilha. Então, ou eu sou habitada pelo Espírito de Deus, ou eu sou morada do outro. Sinagoga de Satanás, como diz o livro do Apocalipse. Sem terror algum. Mas isso é colocado diante de você. Ai, não, eu não me declaro de nenhuma religião, então eu não acredito. Se você não acredita, parou de existir agora, né? Valeu. Então, ele coloca diante de nós, ele é muito justo, ele nos explica, olha só, é assim, assim, assim e assim. Você quer o quê? Ah, eu quero vida. Então, vem. Ah, não, eu quero a morte. Boa sorte. Vai lá. E nós temos como testemunhas, não pessoas, nós temos como testemunhas os céus e a terra. Isso é muito importante. É muito grave, né? E em Mateus 10:8, agora para a gente terminar, para a gente só fazer a leitura. Quem quiser entender um pouquinho melhor, tem um vídeo no canal. É um dos primeiros. Se você entrar no canal, você bota lá por ordem. Ressuscitar e mortos. Isso, ressuscitar e mortos, o nome. Você bota lá por ordem ou pesquisa na plataforma digital por Ressuscitar e Mortos, Igreja Mundial do Evangelho Pleno, que vai ter um entendimento um pouquinho mais aprofundado a esse respeito. A palavra diz assim, e agora, bota no 7 para a gente fazer a leitura, por favor, também. O 7
Não, precisa não, o 8. Mateus 10, 8. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Mateus, o capítulo de número 10, o versículo de número 8, na NTLH. Curem os leprosos e outros doentes. Ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Vocês receberam sem pagar, portanto, deem sem cobrar. Amém. Então, aqui uma ordem expressa do próprio Cristo. Se você olhar nas versões onde a palavra do Cristo, aquilo que saiu da boca dele, está em vermelho, essa parte vai estar em vermelho. Na versão do Rei James, por exemplo, está em vermelho. Ele disse, é uma ordem expressa dele para os seus discípulos. Óbvio que aqui ele estava falando lá naquela época. E aí ele falava que era para as ovelhas perdidas da casa de Israel, tudo bem, eu entendi. Mas é uma coisa que nós devemos fazer, discípulos do Cristo. Curar enfermos e ressuscitar mortos. E ali há um entendimento mais aprofundado, não falando a respeito de morte física, mas sim de morte espiritual. Assim como ele fala com aquele rapaz que queria enterrar os seus pais, e ele diz assim, deixai os mortos sepultarem os seus mortos. Ele estava falando a respeito de morte espiritual. Então, qual é o nosso papel como discípulos? Quem é discípulo do Senhor? Quem é discípulo do Senhor, igreja? Sou eu. Amém. Glória a Deus. Então, nós, como discípulos do Cristo, o nosso dever, falamos a respeito de deveres e direitos, nosso dever é ressuscitar mortos. E é isso que nós fazemos aqui. Todos os dias. Todas as vezes que a palavra é ministrada. Nossa, mas não está falando a respeito disso. Mas todas as vezes que a palavra é ministrada, existe uma, por menor que seja a chance, de alguém que vai ouvir a palavra, de alguém que vai parar para entender, que vai olhar a palavra e vai falar assim, é verdade, isso faz sentido. Olha, então é dessa forma, poxa, eu vou abraçar a fé. Então, por menor que seja a chance, nós devemos continuar fazendo aquilo que nós fomos ordenados a fazer. E a nossa ferramenta hoje são os meios de comunicação. É o compartilhar do link da live. Poxa, mas a live passada não falou a respeito de nada disso. Quem vai entender quando fala a respeito de um reinado de 70 anos, está falando da rainha? Que coisa louca, esse povo é doido. Não, alguém vai ouvir aquilo. Alguém vai entender dessa forma. Nós temos inúmeras outras ministrações contextualizando o texto bíblico. Nós temos inúmeras outras ministrações que falam a respeito de cura, falam a respeito de salvação. E por um grande período de tempo, várias ministrações falaram a esse respeito, e depois nós entendemos o motivo. Então, nós somos testemunhas. Tudo aquilo que a gente puder fazer para cumprir esse ressuscitar os mortos aqui, porque existe um pessoal aí que está morto. E o pior, tem fama de que vive. Acha que estão vivos, acha que conhecem palavra, que estão servindo a Deus. Mas, na verdade, não estão sem o Espírito do próprio Deus. E precisam ouvir palavra, precisam ouvir a verdadeira palavra. Não querem, é uma geração fraca, uma geração que está doente. Mas precisam. E esse é o nosso papel como igreja. Nós estamos vivos. Nós estamos vivos. Naquele dia de eternidade, quando se cumpriu o Pentecoste e o Espírito desceu, aquilo fez a noiva ficar viva. Aquilo deu vida à noiva. Olha que maravilhoso. E nós hoje, como noiva de Cristo, estamos ansiosos, aguardando as bodas do Cordeiro. Nós estamos vivos. E o nosso papel
é ressuscitar esses mortos, essas pessoas que precisam encontrar palavra. E pode parecer impossível. Você olha para a pessoa e fala assim, para essa pessoa não tem jeito. A palavra diz que a própria palavra, ela é o martelo que esmiuça a pena. Então, o mais duro o coração, e quem sabe a cabeça que é dura, né? Porque eu conheço. Quem sabe é a cabeça da pessoa, que é muito duro, coração muito endurecido, coloca culpa em Deus pelas suas próprias decisões, mas coloca a culpa em Deus, achando que tudo o que aconteceu foi porque Deus não cuidou, Deus não fez, sendo que a pessoa tomou decisões erradas. Então, o nosso papel como igreja, como corpo de Cristo, é ressuscitar os mortos. Então, Mateus 10:8, para terminar, é curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios. De graça recebestes, a gente não vai entrar nisso. De graça recebestes, de graça dai. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluias. Pai amado e Pai querido, glorificamos o Teu nome, Senhor. Agradecemos a Ti por mais uma noite de bênção, por mais uma noite de vitória, Senhor. Mais uma noite, Senhor, que estamos na Tua presença. Mais uma noite que estamos na Tua casa, o Senhor nos dá essa oportunidade. Mais uma noite, Pai, que tivemos que escolher, Senhor amado. Mais uma vez, Pai, como Tu nos mandaste escolher vida ou morte. E nessa noite tivemos uma escolha a fazer: vir à Tua casa ou não. E nessa noite nós escolhemos estar na Tua presença, andar com o Senhor ou não. Essa palavra é tremenda. Essa palavra é maravilhosa porque nos dá livre-arbítrio. Ele é maravilhoso porque ele nos dá esse livre-arbítrio de escolher se você quer andar com o Senhor ou não. Ele te dá, ele não invade, ele bate na porta. Se ouvir e abrir a porta, ele vai entrar e cear conosco. Ele é lindo, ele é tremendo. O inimigo não bate, ele fica ao derredor. Primeira oportunidade que tem, ele entra. A casa ficou vazia, ele entra. E ele faz morada, e ele derrota aonde ele mora. Mas o nosso Deus é tão lindo que Ele disse: você vai escolher vida ou morte. Você vai escolher a vida. E as pessoas são tão medíocres que elas acham que é vida. Essa vida terrena, essa vida tão rápida que vivemos. Mas há algo tão maravilhoso, porque é vida eterna. Não sabemos nem o que significa isso, de tão maravilhoso que é. É vida eterna. Isso que Ele propõe. A vida ou morte é isso que Ele está falando conosco nessa noite. Viva. E muitas pessoas trocam essa vida eterna por uma vida tão medíocre. Por coisas fugaz. Trocam por coisas que não vale a pena. Morrem. Talvez não fisicamente, espiritualmente, como a palavra está dizendo. Vive uma vida de morte. Mas nós vivemos uma vida. Mas uma vida em abundância. Uma vida eternamente. Porque escolhemos andar com o Senhor. E nessa noite, se você está aqui nessa noite, eu sei que você fez a mesma escolha. E você que está em casa, eu não sei se essa live vai passar. Mas você que está em casa tem a oportunidade de escolher. Escolha a vida e vive eternamente. Escolha o Senhor. É maravilhoso andar com o Senhor. É maravilhoso servir esse Deus maravilhoso. Esse Deus que ouve, esse Deus que responde. Esse Deus que socorre nos momentos mais difíceis. Mesmo quando você está sozinho.
você clama o nome do Senhor, você sente algo tão diferente. Ele consola, Ele prepara. A palavra diz que enquanto nós estamos dormindo, e nós amamos tanto o nosso filho que queremos tomar conta o tempo todo, mas não conseguimos. Mas o nosso Pai, Ele não dorme, Ele também não dormita. Enquanto nós estamos dormindo, Ele está zelando por nós. E melhor ainda, você que dorme à noite com a sua cabeça preocupada com o que tem que fazer amanhã, com as contas, fica sabendo que o Senhor prepara enquanto você dorme. Então creia que quando você deita no travesseiro, descansa a tua cabeça. Sabe os teus inimigos? Descansa no Senhor. Porque enquanto você dorme, você que escolheu a vida, enquanto você dorme, Ele prepara tudo o que você precisa, tudo nos mínimos detalhes. Ele tira as pedras de tropeço, Ele coloca a abundância e a provisão, Ele abre portas onde não há portas. Vai parecer coincidência, mas não. É o Senhor que está preparando aquilo de melhor. Então quando você deitar, quando você entrar na sua casa, não fique com o coração aflito. Não deite, não perca o sono, porque o Senhor tem preparado. Muitas das vezes aquilo que nós nem falamos, mas o nosso coração anseia, o Senhor nos responde. Então essa noite é uma noite incrível. Aqueles que escolhem o Senhor, tenha certeza que estar na presença do Senhor é a melhor coisa que poderíamos ter escolhido. Nessa noite nós glorificamos o nome do Senhor, em nome de Jesus. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Espírito da graça, Espírito do favor, Espírito Santo de Deus, pneuma raios, é o mesmo Deus. Sopra mais uma vez sobre a tua igreja, Pai, porque nós estamos reunidos em teu nome nessa noite, Espírito Santo. Sopra sobre nós, Pai. Sopra sobre nós nessa noite, Espírito Santo. Como no dia de Pentecostes, como no dia em que a igreja nasceu, como no dia em que a noiva, Senhor, a noiva passou a viver ali. Então faz-nos tua noiva, Senhor, e noiva viva, brasa ardente sobre o altar. Oh Espírito Santo de Deus, que não venhamos a confundir tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, toda a didática que o Senhor tem nos dado com a frieza do Espírito, mas que possamos, Pai, possamos ser espíritos, Pai, viventes, porque o Senhor, o segundo Adão, o último Adão, é espírito vivificante. Ele nos fez vivos, aleluia. Oh Espírito de Deus, Espírito de vida, sopra sobre nós, sopra sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Leva, Senhor, para bem longe tudo aquilo que não é da tua vontade, tudo que não provém de ti, Pai. E cada vez mais, faz a tua igreja, Senhor, mais forte. Faz a tua igreja mais viva, Espírito de Deus. Porque nós iremos clamar neste louvor. Nós iremos chamar por ti. Nós iremos falar como no dia de Pentecostes. Sopra sobre nós, Pai. Sopra sobre nós. O vento que é impetuoso, o vento veemente, o vento que enche toda a casa, o vento que não encheu o templo maior, o templo que era conhecido, mas desceu sobre uma simples casa, porque ali naquela casa estavam reunidos todos aqueles que criam que Jesus Cristo era a palavra de Deus que tinha se feito carne, aleluia. Então nós estamos aqui, Pai, à semelhança dos nossos primeiros irmãos, confessando o teu nome, confessando que o Senhor veio em carne, mais um dia, mais uma noite, e que o Espírito e a noiva dizem Maranata, o Senhor veio e o Senhor virá. Então sopra sobre nós. Todo aquele que é batizado com o Espírito Santo, ore em línguas estranhas.
montanhas, porque assim mesmo se edifica. Aquele que ainda não é batizado, peça ao Senhor que derrame sobre o Espírito, porque a palavra diz: eis que virá após mim aquele que é mais poderoso que eu não sou digno de carregar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Aleluia. Então clamamos pelo teu nome nessa noite. Reaviva, Senhor, a fé em nossos corações. Faz arder, Espírito Santo. Faz arder o amor pelas almas. Faz arder, Senhor, o amor pelas almas. Aviva, Espírito Santo, a tua igreja. Aviva, Senhor, a tua noiva nessa noite. Porque nós clamamos por ti, Espírito de Deus. Nós clamamos por ti, Pai. E consagramos a água em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Em nome de Jesus. Chama por Ele nessa noite. Ore ao Senhor nessa noite. Peça a Ele que reavive a fé no seu coração. Se recorda da primeira vez que você ouviu palavra e aquilo fez sentido. Se recorda do dia que você aceitou andar com Ele. Faz com que aquele primeiro amor encha o teu coração nessa noite. Para que você passe. Para que o amor pelas almas grite no seu coração. Nós estamos aqui para isso. Nós fomos chamados para isso. Nós estamos aqui para cumprir aquilo que Ele nos ordenou. Vamos ressuscitar os mortos nessa noite. Pelo poder do Espírito, não por força, nem por violência, mas pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Só Ele tem poder para ressuscitar os mortos. Só este nome há poder. fostes derramado, vem reinar entre nós, habitar entre nós. Vento impetuoso sopra sobre nós, como em Pentecostes. Vem aqui reinar. Vento impetuoso sopra sobre nós, como em Pentecostes. Vem aqui reinar. Vento impetuoso sopra sobre nós, como em Pentecostes. Vem aqui reinar. Vento impetuoso sopra sobre nós, como em Pentecostes. Vem aqui reinar.
Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do Deus Filho e a comunhão com Deus Espírito Santo seja com cada um de nós, com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Até uma próxima oportunidade.